Buenas gurizada, Caetano aqui. Hoje eu vou estar resolvendo um exercício que um pessoal teve dificuldade na disciplina, referente a esse desenho. Quando a gente olha esse desenho, aí a gente pensa, existem várias formas de fazer ele para chegar nesse virabrequim aqui. Mas a ideia que eu vou explicar, que talvez seja mais fácil para quem tem mais dificuldade, é fazer do método do bolo. Então, como é que é o método do bolo? Eu vou fazer um exemplo aqui só para demonstrar qual que é a estratégia de fazer o bolo. Então vamos fazer assim, ó, vamos pensar que a tua mãe é uma projetista de bolo de aniversário. E daí ela vai pegar e vai fazer um sketch aqui no Solid. E daí ela pegou lá o plano superior. Quer ver, ó? Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Então, ó, abriu o sketch, plano superior, e eu vou criar. Daí ela vai lá e vai fazer um bolo. Então, um bolo redondo, com diâmetro de 300 milímetros. Daí ela vai começar fazer as camadas do bolo. Vamos botar aqui um bolo de casamento. Daí ela vai lá, fez a primeira. Daí a primeira camada do bolo. Daí depois ela vai lá e vai abrir um sketch na outra face, onde ela quer começar outra camada. Começou a outra camada, vai fazer outro bolinho aqui menor, né? Diâmetro de 180. Vai dar uma extrusão. Eu estou usando os atalhos que é para fazer meio rápido aqui. Extrusão. Daí depois aqui ela vai pegar e vai criar outra sketch e vai fazer outra camada. Então o nosso bolo de 3 camadas. 120. Extrusão com 100 também. Daí depois que ela fez aqui, plano frontal, vou fazer aqui linha de construção ou linha de centro. Vou dizer que a linha de centro ela tá bem, o ponto central, o ponto médio dessa linha ele está alinhado horizontalmente com a origem. Vou dizer que essa linha tem, sei lá, 60 milímetros. E daí depois eu vou pegar e vou botar, vamos fazer que a tua mãe tá fazendo um bolo para um teu priminho de 1 ano. Então, curva, editar a fonte, vou botar aqui uns 40. Uns 40. Não, vai botar um pouquinho mais. Vou botar 60. Aí, ó. Fez 40. Extrusão. Extrusão. Ponto médio. Plano médio, né? Pra ficar bem no meio do nosso bolo. Posicionar direito essa vela aqui. Botar uns 20 milímetros. Então tá aí, ó. Feito o nosso bolo de 1 aninho. Como é que eu fiz isso? Fui criando as camadas do bolo até chegar no que eu queria. Então, fiz um esboço. Fiz um esboço com um círculo centrado na origem. E daí depois eu criei outro sketch nesse plano superior aqui da nossa primeira camada. E a partir disso eu extrudei outro círculo. E a mesma coisa aqui. Com isso eu fiz um bolo. Então, a estratégia para fazer a estratégia para fazer esse desenho é a mesma coisa. Quando a gente olhar aqui, ó, se a gente analisar e pensar nessa mesma estratégia do bolo de aniversário, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem basicamente as fatias do nosso bolo. Ó, eu posso começar de lá, dessa ponta, eu posso começar dessa aqui. Eu vou escolher começar dessa aqui, ó. Então, eu vou escolher o meu plano direito e vou pegar e vou extrudar ele com essa direção da direita para a esquerda com o quanto que pede aqui. Vamos ver, ó. Então, eu vou fazer esse 20 de diâmetro aqui, que é esse cara aqui, e vou extrudar ele com 40. E assim eu vou fazendo, ó, nossas camadas do nosso bolo. Então, fiz esse, vou vir na face desse cilindrinho aqui de 40 e vou fazer esse desenho. Daí vou extrudar ele de novo, que nem a gente fez nosso bolo. Então, indo pro Solid para resolver o exercício desse virabrequim. Novo, peça, sketch. Ó, que nem eu falei, plano direito.
E vamos ver. Vamos fazer esse primeiro aqui, esse cilindro ele tem um diâmetro de 20, então nós vamos para o Solid, Círculo, 20 aqui, dimensão inteligente, diâmetro de 20, recurso em Filters, extrusão, ó. Essa extrusão, se a gente for olhar o desenho, essa extrusão ela tem 40, então nós vamos ter que botar ali o parâmetro de 40. D1 é igual a 40. Só que como eu falei para vocês, vamos seguir, ó, eu quero criar ele daqui para lá, né? Então nós vamos inverter esse sentido aqui, ó, porque a flecha ele tá da esquerda para a direita, e eu quero da direita para a esquerda. Então, inverte a direção e dá um OK. Ctrl 7 para deixar isométrico. A gente tem esse primeiro cilindro, primeira fatia do nosso bolo. Daí agora a gente vai fazer essa aqui, ó. Comprimento 30, diâmetro 30. Então nós vamos segurar o scroll do mouse e girar. Botão direito, Sketch. Ó, daí eu nem preciso arrumar, ó. Vou vir aqui, vou arrumar para deixar certo. Espaço e seleciono a face para deixar normal para ti. Comando círculo. Posiciono o círculo na origem. Comando dimensão inteligente. 30. Totalmente definido. Recurso. Extrusão. Extrusão. Parâmetro da extrusão. 30 de comprimento. OK. Ó. Ctrl 7 para deixar isométrico. A segunda fatia do nosso bolo a gente tem. Então, depois que a gente tem a segunda fatia, a gente precisa fazer essa parte aqui, ó. Como é que eu vou fazer essa parte? Eu vou procurar no meu desenho e vou ver como é que ela tá, ó. Esse desenho aqui é referente a esse contorno externo aqui, ó. Então a gente vai lá e vai copiar no Solid mais ou menos o que a gente enxerga aqui. Ó, eu tenho um arco de 3 pontos aqui, que eu vou fazer como um círculo, e eu vou desenhar mais ou menos o que eu enxergo. Então, indo para o Solid, ó, mais uma vez, vou selecionar essa face porque eu vou extrudar ele na nossa direção, assim. Então, Sketch, aperto o espaço para deixar normal, tiro um pouco do zoom e vejo e analiso isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um círculo de raio 25. Primeiro eu vou fazer e depois eu começo a dar as dimensões. Primeiro eu faço mais ou menos o que eu tenho, só com essas entidades aqui. Daí depois eu trabalho com as relações e depois eu dimensiono. Então 50. Daí depois, se a gente for olhar o desenho, tem duas linhas verticais aqui, ó, até aqui. E daí depois tem um arco, né? Porque essa indicação aqui, ó, esse aqui é o centro do nosso arco. Então, a gente tem um círculo, duas linhas horizontais, um arco, outra linha e um arco aqui ligando eles. Então vamos fazer isso lá. Comando linha. Eu já vou selecionar aqui, ó, vou puxar reto. Ele já vai dar a relação de tangente. Eu vou fazer o mesmo do outro lado. Não precisaria... Ó, vou fazer o mesmo do outro lado. Eu já vou me adiantar e já vou falar que essas duas linhas são iguais, ó. São iguais. E são tangentes, ó. Ó, outra coisa. Eu vou dizer que o centro desse círculo aqui, ele é alinhado... Opa, ele é alinhado verticalmente com a origem. Então, ó, daqui da origem ele já não sai. Só o que falta para nós é a dimensão. Então, daí depois desse círculo a gente tem um arco de 3 pontos meio que assim. Eu vou deixar assim, ó. E o mesmo a gente tem aqui. Eu poderia ter criado só metade disso aqui e depois espelhado, mas eu vou fazer assim porque talvez para quem tá com mais dificuldade é melhor. Eu vou pegar e vou dizer que essa linha e esse arco é tangente. E vou dizer que essa linha e esse arco é tangente. Daí depois eu vou dizer que, ó, se a gente for mexer, ó, o centro já está alinhado. Outra coisa que também a gente fez no nosso desenho. Outra coisa que a gente fez no nosso desenho é que esse ponto referente ao arco, ele é alinhado com o outro. Então nós vamos para o Solid. Vamos dizer que esse ponto é alinhado
horizontalmente com esse. Daí, ó, depois que a gente tiver isso, vai faltar... A gente pode dizer que eles são iguais também, né? Ó. Iguais. Daí agora, conforme eu mexo um, mexo o outro e já tá alinhado. Daí depois que eu tenho isso, vai faltar o que para nós? As linhas indo para baixo e um arco ligando elas. Então, puxei duas linhas verticais, ESC, seleciono o comando linha de novo, vertical, diz que elas são iguais, porque elas são iguais, né? E depois eu faço um arco de 3 pontos aqui, ligando elas. Ó, se a gente for olhar no nosso desenho, o centro desse arco de 3 pontos aqui que eu fiz aqui no final, ele é coincidente com a origem. Por isso a importância de fazer sempre o desenho ligado à origem. Então, ó, esse daqui é o centro do nosso arco, esse último aí que eu fiz. Então eu clico nele, seguro o CTRL e clico na origem e digo que são coincidentes. Outra coisa, esse círculo aqui a gente não enxerga lá no nosso desenho, né? Então eu vou pegar e vou usar o comando trim para cortar ele. Comando trim, segura o botão esquerdo e arrasta, tu corta lá. Então agora tá ficando parecido com o que a gente quer. Ah, mas o esboço ele tá o esboço ele tá azul. Sempre que o esboço estiver azul e a gente não sabe por quê, eu uso essa estratégia. Eu seguro um ponto qualquer azul e movo ele. Daí eu penso assim, o que falta para mim? O que falta definir aqui para ele ficar totalmente definido, ó? Tipo, algumas dimensões estão se movendo aqui porque elas não estão definidas. Eu vou fechar essas relações aqui para limpar o nosso desenho. Então, por exemplo, se eu mexo aqui, ó, essa distância aqui varia, ó, a distância desse ponto à origem. Se eu for olhar o desenho, a distância daquele ponto, desse arco aqui, o ponto central da origem, é 40. Então eu vou ir lá, dimensão inteligente, vou dizer que a distância daqui a aqui é 40. Ó, que eu fiz isso, eu não consigo mais mover. Mas ele deformou ali. Por que ele deformou? Porque as nossas cotas elas estão muito diferentes. Por isso que às vezes é bom já criando o nosso esboço com a dimensão meio parecida com o que a gente tem no exercício. Ó. Por exemplo, eu puxo aqui e eu consigo ver a dimensão ali. Ó. Daí no momento que eu for definir, não vai acontecer isso de deformar e talvez a gente se perder. Mas agora eu vou continuar assim. Tá, depois que a gente deu esse diâmetro, essa distância de 40, a gente vai analisar o desenho e vai ver o que a gente pode mais dimensionar. Então, a distância do centro desse arco à origem é 20. Então, para o Solid, ó, tá aqui, ó, a distância que é 20. Então, dimensão inteligente, a gente pode cotar tanto essa quanto essa. Vou cotar essa e vou puxar para cá. 20. Ó, no momento que eu definir essa distância como 20, a gente já vai travando algumas entidades, ó. Se a gente for olhar, essa linha aqui ela já não varia mais. Então eu não preciso definir ela. Por que não varia? Porque daqui até aqui é 20, por causa desse 40 e por causa desse 20 aqui. Tá, depois que a gente tiver isso aqui, vamos procurar no nosso desenho quais são as outras cotas. Esse raio aqui é 25. Ó, se a gente mexer aqui, ó, a gente nota que o raio ele varia. Então, vamos definir qual que é esse raio. Raio 25. Já ficou preto, ó. Já não varia mais o raio. E isso daqui também já não varia porque está totalmente definido por causa dessas cotas. Eu vou segurar um outro ponto azul e vou movimentar. Ó, se eu movimentar aqui, o que eu noto? Que esse raio aqui ele está variando, então a gente precisa dar um raio para ele. Ó. Se eu puxo para baixo, essa distância aqui, ó, ela varia. Ó, ó o meu ponto central, olha. Esse ponto aqui variando. Ele é referente ao raio desse arco aqui. Então eu vou pegar, vou ver no nosso desenho qual que é o valor dele.
Se a gente for olhar, a gente não tem a indicação do raio, ó, desse arco, mas a gente tem a distância de ponto a ponto, de centro a centro desses arcos aqui, que é 115. Então eu vou ir lá, dimensão inteligente, distância de ponto a ponto, 115. No momento que eu definir, ó, eu vou mexer aqui, ó, ele já não vai mexer mais. O que tá, ó, o raio ele já tá totalmente definido. Ó, daí é aquela estratégia, a mesma estratégia de sempre. Vou segurar um ponto azul e vou ver o que é que tá variando, que não deveria estar variando. Eu noto que aqui, ó, essa distância daqui até aqui ela tá variando, ó. Se eu segurar qualquer um dos outros pontos, ó, eu consigo puxar ele pro lado. Ó. E isso não deveria variar. Se a gente for procurar no nosso desenho, essa distância ela tá travada em 80. Então nós vamos lá, dimensão inteligente, daqui até aqui, 80. No momento que a gente define como 80, travado já não varia mais. Ó. Agora só o que varia é o tamanho dessa linha aqui. Daí vamos procurar no nosso desenho se a gente tem essa informação. Essa informação ela é dada pelo raio desse arco. Ou então, explicação para isso. Se eu puxo para baixo, o raio aumenta. Se eu arrasto ele para cima, o raio diminui. Então a gente tem que definir o raio. Clica no arco, raio igual a 50. 50. Totalmente definido, vamos para extrusão. Comando extrusão, vamos ver qual que é o valor. É 10. Então, parâmetro distância, 10. Ok. Ctrl 7 isométrico. Ó a outra camada do bolo. Tá. Depois que a gente fez essa camada, essa camada aqui, ó, então daqui até aqui a gente tem. Agora falta fazer essa parte aqui, ó. Então agora nós vamos fazer essa camada aqui, ó. Que é, se a gente for olhar o desenho, tem o comprimento 20 e o diâmetro 30. E ele está centrado, ele está posicionado no centro desse arco aqui, dessa camada que a gente fez. Então, como eu estava fazendo antes, botão direito, comando sketch nessa face, espaço para deixar normal e seleciona a face. Daí, comando círculo, daí aqui a gente faz como? Ó, passa só vai com o mouse em cima daquele arco e ele indica o centro, ó, onde está o centro. Daí a gente vem ali e posiciona. No momento que a gente posicionou, ele já fica travado no centro desse arco. Então, dimensão inteligente. Eu vou lá ver quanto que é o diâmetro. 30. Então, 30 aqui. Totalmente definido. Extrusão. E a extrusão é com 20. Então, muda aqui. Opa. 20. Ok. Ctrl 7 isométrico. Ó, a outra fatia do nosso bolo feita. Daí depois que a gente fez essa, falta a gente fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui ela é um pouco diferente. Então, um pouco diferente até por aí, né? Porque a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Aquela mesma estratégia da camada do bolo. Sketch aqui, espaço, seleciona a face para ficar normal. E daí nós vamos lá ver e analisar o desenho. O que a gente tem aqui? Ó, se a gente for olhar, esse cilindro aqui, ó, ele tem o mesmo diâmetro desse cilindro, desse círculo de cima aqui, ó. Por quê? Como é que eu sei isso? Porque se a gente for olhar o desenho, ele tá saindo na tangente lá, ó. A mesma coisa aqui, ó. Isso aqui indica que existe uma linha tangente a esse círculo aqui debaixo. Ó, ele tem o mesmo tamanho, ó. 40 aqui e 40 aqui. Então o diâmetro desse cilindro aqui, ó, dessa parte mais reta aqui, ó, ela é 40. Então nós vamos ir lá e vamos dizer a mesma coisa que a gente fez antes. É aqui? É, ó, essa entrada
Daí onde que a gente vai posicionar o nosso círculo de 40? Centrado nessa última camada que a gente fez. E da mesma forma que a gente fez antes, passa em cima do círculo ali e ele indica onde que é o centro. Posiciona o círculo, dimensão inteligente, 40. Fiz 40 aqui, totalmente definido, mas a gente não quer estudar isso, né? A gente quer estudar de outra forma. Desculpa. Nós vamos puxar uma linha. Ó, já vou posicionar aqui, ó. Vou puxar uma linha aqui. Não, na verdade, antes de puxar uma linha, eu vou fazer como se fosse esse outro cilindro. Então eu vou posicionar outro círculo aqui embaixo. E daí depois eu vou ter que usar o comando trim. Posicionei o círculo. Vou posicionar mais ou menos aqui, ó. E vou dizer que esse é igual a esse. E daí, no que eu fiz isso, ele tá azul por quê? Porque ele não tá alinhado com esse daqui. Ele é alinhado pelo nosso desenho. Então, alinhado verticalmente. E qual que é a distância? Vamos ver qual que é a distância. Aqui, ó. A distância... Não, a gente não tem indicação de distância. Mas ele é alinhado aqui, ó. Se a gente pegar essa linha de centro, esse cilindro aqui, ele é alinhado com esse. Eles usam o mesmo centro, ó, que é a nossa origem. Então, eu vou posicionar aquele círculo, o esboço desse círculo aqui, ou desse novo que eu fiz aqui na origem. Então, SolidWorks, esse daqui é posicionado na origem. Coincidente. Ah, como é que tu sabe disso? Porque essa linha de centro aqui, ela indica isso para nós. Ela indica que o centro desse cilindro está alinhado com esse, que está alinhado com esse. Então, todos eles fazem uso da mesma linha de centro, que daí é a nossa origem, né? Porque a gente começou esse cilindro aqui na origem. Daí, isso não é o que a gente enxerga lá. Existem outras formas de fazer esse exercício aqui, mas eu pensei nisso num primeiro momento, então eu vou resolver dessa forma. Tu pode tentar resolver de outra forma. Então, comando trim, vou cortar aqui e vou cortar aqui. Totalmente definido. Extrusão. O que a gente precisa aqui? 10. Extrusão de 10 em vez de 20. Ok. Ó. E daí aqui, como é que eu vou fazer? Ó, se a gente for analisar o desenho, esse esboço aqui, ele começa dessa face desse último recurso que a gente fez. Então eu vou fazer o esboço nessa face aqui, só que eu vou extrudar ele para lá. Então, em vez de eu selecionar essa face aqui, eu vou selecionar essa. Selecionando essa, ele fica alinhado ali, ó. Então o nosso esboço ele vai ser feito nessa face aqui. Então, espaço para deixar normal. Eu vou posicionar um círculo aqui. Eu vou dizer que esse círculo é igual a esse arco. O que ele é igual? É igual ao raio ou é igual ao diâmetro. Então, ó, no momento que eu fiz isso, ele já fica totalmente definido. E na face que a gente quer. Então, eu vou lá, eu vou fazer uma extrusão com quanto o exercício pede. O exercício pede para fazer uma extrusão com 40. Então, eu vou fazer uma extrusão com 40. Aqui a gente tem que ter cuidado, ó, porque até então a gente estava fazendo o esboço aqui, né? Só que nessa face a gente fez aqui. Então a gente tem que ter cuidado para inverter essa direção. Inverte aqui e diz que é 40. Ó, ganhou forma. Tá, depois que a gente fez isso, agora vamos para os detalhes. O que a gente tem? Ah, ainda faltou esse círculo aqui, né? Ó, então esse outro elemento aqui, ó. Então, do nosso desenho, a gente tem que ele tem 30 de diâmetro e dessa face até essa, 15. Esse aqui tem 10, ele tem 5. Então nós vamos lá, vamos
botão direito, sketch, espaço para deixar normal. Vou criar um círculo aqui da mesma forma, vou procurar, cadê o centro disso aqui? Posicionei o círculo ali no centro desse arco aqui, dimensão inteligente, dimensão inteligente, trinta. Então, 30. Extrusão, comando extrusão lá com 5. Ok. Valeu. Daí agora nós vamos fazer nossos arredondamentos. Ó, vamos lá e vamos analisar. Existe um fillet com raio 2 aqui e todos os outros com raio 2 também, ó. Então nós vamos lá, comando fillet e vamos fazer esses arredondamentos aqui que o desenho pede. Então a gente comando fillet, tem um arredondamento nessa, ó, ficou muito grande, então porque tá 10 o raio ali. Parâmetro de fillet 2. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, ok. Ó, os arredondamentos feitos. Feito. Depois que a gente fez isso, os arredondamentos eles estão feitos, né? Então nós vamos agora para as outras informações. Ó, aqui tem um chanfro de 1 por 45. E só isso. Então, é na mesma face do nosso fillet. Então, nós vamos lá. Aqui a gente vai achar onde nosso parâmetro de chanfro. Onde a gente foi no fillet, existe uma setinha aqui embaixo e tem o recurso de chanfro aqui. Ó. Daí a gente vai selecionar aqui e vai dizer, ó, 1 milímetro por 45. Já está setado automaticamente ali no 45. Ok, então temos aqui um fillet e aqui um chanfro. O que mais que falta para nós? Aqui nós vamos ter que fazer um furo, que é referente a esse furo aqui, ó. Na face desse primeiro cilindro que a gente fez, na primeira camada do nosso bolo. Então, é um furo de diâmetro 2 e a gente pode aproveitar e fazer esse rasgo aqui, ó, porque eles têm o mesmo comprimento. Então, a gente pode ocupar do mesmo esboço para fazer esse mesmo rasgo aqui. Então, a gente vai fazer um esboço só e vai fazer esses dois furos. Então, o nosso furo está centrado nesse cilindro aqui. E depois a gente tem um rasgo de largura 2 com a distância do centro até a base do rasgo, porque ele é retangular, com uma distância igual a 7. Então, botão direito do mouse, sketch na face, espaço para deixar normal para ti, cilindro, ó, vou dar um zoom. Isso aqui é diâmetro 2, eu já vou definir ele. 2. Depois aqui. Eu vou usar o comando de retângulo de ponto central. Ou nem precisa, pode ser isso aqui, ó. Não, vou usar o comando de retângulo de ponto central. Ó, vou criar aqui, ó. A gente tem no nosso desenho que é 2, com a distância da base ali, ó, 7 até o centro. Então, dimensão inteligente, 2. Esse centro aqui, ó, segurei e arrastei, ele não ficou alinhado com a nossa origem. Então, vamos ter que dizer que ele é alinhado verticalmente. E outra, dimensão inteligente, daqui até aqui, é 7. E eu posso dizer também,
Ó, eu posso dar qualquer dimensão para essa aresta aqui, ó. Porque como a gente não vai fazer um furo passante aqui, não tem importância. Então eu posso dizer que esse aqui tem, sei lá, vou botar 5, vai ficar um número redondo. Então ele ficou para cima. Então aí depois que a gente tem isso, comando recursos, corte extrudado. Esse corte extrudado ele é com 20. Então, o parâmetro de 20, dá um OK. E é isso daí. Se a gente for cortar aqui, ó, a gente tem a mesma coisa que a gente fez no nosso desenho lá. Ó, esse corte parcial ele indica o furo, esse rasgo que a gente fez agora, que é a mesma coisa que a gente tivesse cortado, feito um corte parcial aqui, ó. Então saindo do corte parcial, Ctrl 7, vamos ver se falta alguma coisa. Não falta nada. Ah, falta mudar o material. Então, como é que a gente vai mudar o material? Depois que a gente fez todo o nosso esboço, a gente muda no nosso material. Aqui o material utilizado foi o aço AISI 1045. Então, aqui em cima, clico com o botão direito no nosso parte, no nosso material, editar material. Ele vai dar uma pensadinha aqui, então é a Easy 1045. Ele já está setado aqui, ó, SolidWorks, materiais SolidWorks. Vamos ver se tem. É isso daí. Então, aplica e fecha. Esse daí, ó, ele já dá uma mudada aqui, ele já dá uma mudada na nossa aparência aqui para indicar que ele já está setado o material. Daí a gente olhar aqui na nossa árvore, ó, a Easy 1045. É isso daí. Feito? Qualquer dúvida é só me chamar e me perguntar aí. Vocês têm meu contato. Valeu!